Pronto, Marcos. Dá para passar? Então, eu queria que vocês parassem para pensar um pouco sobre essa questão de que, nesse ponto, provavelmente, muitos de nós estejamos aí ainda com um certo nervosismo. Será que eu consigo? Será que dá certo? Será que eu sou capacitado para isso? Não é. Já vou tirar a ilusão de todo mundo. Você não é capacitado para isso, ok? Na verdade, o que Jesus disse é que sem Ele, ninguém consegue fazer nada, né? Jesus deixou isso bem claro. Sem mim, nada vocês poderão fazer, assim como um galho de uma árvore não tem vida se não estiver conectado naquela árvore. Se vocês não estiverem ligados em Jesus, vocês não vão poder fazer nada. Não é só grupo pequeno, não é só célula. Você não vai conseguir fazer nada para Jesus, né? Então, se você está nervoso com células, você já devia estar nervoso, então, também com qualquer outra coisa que você faz para Jesus, né? Então, a resposta está nisso mesmo que Jesus falou. O segredo está em estarmos nele, na vontade dele, obedecendo o que ele manda e confiando nele e deixando que ele venha produzir os frutos. A função de um galho é estar conectado à árvore. A árvore é que se responsabiliza de gerar os nutrientes, de transmitir os nutrientes para o galho e fazer com que os frutos apareçam justamente no galho, né? A não ser que você seja uma jabuticabeira, que o fruto nasce no tronco, a maioria dos frutos sempre nasce nos galhos, né? Então a árvore é responsável por sugar os nutrientes, né, do solo e distribuí-lo entre os se mantenha conectada na árvore e os frutos virão. Então essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Amém? O Marcos vai passar aí um pequeno vídeo, a marcha dos desqualificados, para nos animar um pouquinho. Pode passar aí, Marcos. Think God can't use you? Think He only uses perfectly qualified people? Take a closer look. Moses was not a great speaker. Jonah ran from God. Jacob was a liar. Noah got drunk. Rahab was a prostitute. David had an affair. Jeremiah was depressed, a lot. Solomon was rich in wisdom, but poor in lifestyle. John the Baptist was just plain poor. Timothy was too young. Abraham was too old. Lazarus was dead. Sarah was barren. Naomi was a widow. Gideon and Thomas both doubted. So did Sarah. Peter lacked self-control. James and John were self-righteous. Paul had a short fuse. Well, so did Peter and Moses. Actually, lots of people did. God's army isn't perfect. It never has been. It's the march of the unqualified. Get in line. Amém. Então, se você se sente desqualificado, só entrar na fila. Amém? Entra na fila que você está bem acompanhado, né? De todos os personagens da Bíblia. Amém? Muito bem. Evangelismo, parte 3. Então, a aula de hoje ela se concentra principalmente num aspecto importante de evangelização, que é o teu testemunho pessoal, ok? A importância disso para o trabalho de células, para o trabalho de evangelização. Você é a primeira Bíblia que as pessoas leem.
Uma pessoa sem Deus, ela não lê a Bíblia. Na verdade, até a maioria dos crentes não lê a Bíblia, quanto mais a pessoa sem Deus. Então, a Bíblia que o descrente lê é você, né? É a sua vida, o seu testemunho. Então, grande parte da evangelização consiste de você poder dar o teu próprio testemunho, ok? E para isso, como tudo na vida, é importante que a gente aprenda, que a gente treine para isso. Como tudo na vida, tudo fica melhor com treino, tudo fica melhor com hábito, né? E o nosso testemunho pessoal também é a mesma coisa, como a gente vai ver mais adiante, ok? Isso é aula 10? 11. Nós já vimos que para evangelizar a gente precisa usar 4 pontos, né? E para a vida cristã nós também precisamos de 4 pontos. Então os 4 pontos são oração, Bíblia, igreja e missão. Então a vida do cristão fica difícil de crescer, se desenvolver e experimentar todo o potencial que Deus tem para a vida do cristão, se um desses pontos estiverem faltando, ok? Então, a oração é fundamental, né? Ela é a nossa comunicação direta com Deus e a maneira como nós construímos um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus. Caso contrário, esse relacionamento não é pessoal, ele é terceirizado, né? Se eu não oro, então tudo que eu recebo por meio de terceiros, né? Pastor, igreja, irmãos. Agora, quando eu mesmo oro, então eu tenho um relacionamento com Jesus. E na vida do cristão nós precisamos desenvolver esse hábito de oração. A Bíblia, da mesma maneira, não apenas a questão de conhecimento, como a Bíblia também ela é uma maneira de Deus falar conosco. A voz de Deus para nossas vidas vem também da Bíblia. Quantas vezes você estava aí numa situação da vida, né, sem saber o que fazer, desesperado, um conflito enorme na sua mente, no seu coração, na sua alma, e de repente um verso, uma frase da Bíblia, né, muda tudo, você vê claramente que é o Espírito Santo falando com você e aquilo transforma a sua vida. Então, quando nós desenvolvemos um hábito de ler a Bíblia com constância, depois de nos convertermos, isso é um fator fundamental na nossa vida, ok? A oração e a Bíblia aí é como se fosse água e comida para a nossa alma. Assim como o ser humano não consegue viver sem água e sem comida, sem oração e sem Bíblia, nós não conseguimos viver. Mas aí tem outra coisa importante que o ser humano precisa para viver. Ele não precisa só de água e comida, ele também precisa de família. O ser humano ele é um ser que precisa, ele depende de família. A família constrói toda a personalidade nossa que a gente vai carregar para o resto da vida. E o impacto da família na nossa vida, na construção do nosso ser, é muito grande. E na vida espiritual a mesma coisa, né? Você precisa de oração e Bíblia, mas você também precisa da igreja, né? Então, a igreja ela é muito importante. Existe hoje muita gente, existe um verdadeiro movimento não organizado dos desigrejados, que eles acham que a igreja não é necessária, né? A defesa é que a igreja sou eu, né? Então, para essas pessoas, desde que elas tenham sua vida de oração
e leiam a Bíblia nas suas casas, a igreja é descartável, né? A igreja é opcional, você não tem necessidade de igreja. O que vocês acham sobre isso? Qual a importância da igreja na vida cristã? Ela pode ser descartável ou não? Você tem que estar em comunhão com os irmãos. Salmo 133, né? O Senhor ordena a bênção onde os irmãos estão unidos. Então, às vezes você está em depressão e não encontra conforto na Bíblia. Existe realmente dias assim, né? Você folheia para cá, folheia para lá, né? Abre lá nas genealogias, está com problema, pensando em se suicidar e abre na genealogia, né? E fulano gerou ciclano, e fala, o que isso vai trazer de consolo para mim, né? Daí vai lá para o Salmo, o salmista só está reclamando da vida também, né? Fala, ih, caramba. Tem dia que você realmente não consegue encontrar esse consolo na Bíblia, mas às vezes no ombro de um irmão, né? Em abrir, confessar para um irmão, abrir o seu coração, você encontra ali a voz de Deus também. Além de que a igreja também ela nos ajuda com a questão da oração e com a questão da Bíblia, né? A igreja é um mecanismo que vai nos ajudar a ter uma vida mais intensa de oração em grupo, né? E também é através da igreja que também a gente ouve as palavras, estudos bíblicos, né? Pregações, que tudo isso vai também nos encher. Você realmente não deve depender da igreja para você ter uma vida de oração e conhecer a Bíblia. Isso é fato. Você não pode depender da igreja. Você tem que ter tua vida própria de oração e tua vida própria de estudo bíblico, né? Para você ser um crente saudável. Ok? Mas, por outro lado, quando nós nos desconectamos da igreja, nós perdemos uma enorme, né, uma grandiosa porção dessa própria questão da oração e da Bíblia. E, finalmente, nós temos na vida cristã a importância da missão, que é justamente a ideia de que, através da oração, da Bíblia e da igreja, eu descubro uma vida com Deus, uma vida em Cristo, que não tem como eu guardar só para mim mesmo. Eu tenho que me encher de compaixão, de amor e querer compartilhar isso com outras pessoas, não só para mudar os problemas e os conflitos que elas enfrentam, problema de casamento, problema de emprego, problema de enfermidade, não só por isso, mas principalmente, acima de tudo, pela questão do destino eterno das pessoas, né? Cada pessoa que você olha durante o dia, essa pessoa um dia vai morrer e ela estará destinada somente a um dos dois destinos que existem, ou é o céu ou é o inferno. Então, faz parte da vida cristã a necessidade de nós estarmos sempre levando, comunicando essa mensagem para outras pessoas. Eu não posso ter recebido isso e agora viver e me fechar apenas em 3 blocos de importância, né? Oração, Bíblia e igreja, oração, Bíblia e igreja, e nunca falo de Jesus para ninguém, nunca convido ninguém, nunca faço o mínimo esforço para tentar trazer alguém para esse conhecimento. Então, esses são os 4 blocos essenciais daquilo que é necessário para a vida do cristão. E aí, nessa questão da missão, entra a razão de ser da célula. A célula que nós estamos fazendo não é porque nós não temos comunhão, não é porque nós não temos oração e Bíblia, mas é exatamente porque nós queremos reforçar a ideia de missão. Célula não é grupo de estudo bíblico para crente. Célula é um mecanismo para atrair não crentes e ganhá-los para Jesus, embora também seja um ambiente de comunhão entre os crentes, né, crentes velhos e crentes novos, e também de crescimento, estudo bíblico, sem dúvida alguma. Mas a célula, do jeito que nós estamos fazendo, o objetivo da célula na nossa igreja aqui, é principalmente esse, é de se tornar parte do nosso trabalho de missões,
que é levar o evangelho para fora das quatro paredes da igreja. Amém? Então aí entra a questão, nessa questão da missão do crente, entra a questão da importância do nosso testemunho, né? O testemunho de cada cristão, não só para a célula, como para qualquer tentativa de você comunicar o evangelho para alguém. É importante que você saiba contar o teu testemunho de uma maneira bem desenvolvida, bem nítida, bem clara, né? Que a pessoa possa ver que o evangelho não é uma teoria que talvez funcionou lá 2000 anos atrás. Com o teu testemunho, você prova para a pessoa que o evangelho está vivo, que Jesus está vivo, porque Ele fez isso, Ele está fazendo isso na tua vida. Então você não está falando lá só puxando um verso lá de João 3,16, um verso que tem 2000 anos de história. Você não está pegando um verso lá de um livro antiguíssimo, né, e citando um valor lá do passado. Quando você coloca o teu testemunho na evangelização, você está mostrando que aquilo é vivo, que aquilo é real e você é testemunha disso. Então é isso que Jesus quis dizer quando Ele disse, vocês são minhas testemunhas. Ele quis ressaltar esse aspecto importante de que a nossa própria experiência com Deus, ela é importante, ela é esperada pelo Espírito Santo, ela é esperada por Jesus. Não apenas falar do que João disse, do que Lucas disse, do que Mateus disse, mas falar também do que o Robson experimentou, do que a Rita experimentou, do que o Polaco experimentou, né? É colocar o teu nome como o 5º evangelista, o 6º evangelista, né? E mostrou, é o que aconteceu comigo, né? Quando Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, o que ele estava querendo comunicar é exatamente isso, é aquilo que ele experimentou, aquilo que ele foi testemunha, né? Quando Lucas, o médico lá, o doutor, escreveu, ele é bem claro, ele diz, né, resolvi escrever isso a respeito das coisas que nós vimos, que nós experimentamos. Então, o realce da importância do nosso testemunho, da nossa história, contar a nossa história. Então, a tua história, ela é muito importante, ok? Não precisa ser aquela história de arrasar, porque eu era drogado, né? Cheirava 30 metros de cocaína por dia, bebia 20 litros de cachaça por dia. Não tem que ser essas histórias mirabolantes. O fato é que todos nós éramos perdidos, pecadores, sem salvação. E em algum ponto da nossa vida, nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Então, a tua mensagem, ela é importante. Você pode contá-la de uma maneira desinteressante ou de uma maneira muito atrativa. O que vai fazer a diferença não é a questão do conteúdo da sua história, é a questão de você treinar para fazer isso. Ok? Então, eu já vi isso em vários tipos de situações diferentes. As pessoas ensinando você a importância do seu testemunho, de você aprender a escrever, escreva o teu testemunho, porque escrevendo você vai começando a analisar, não, isso aqui eu podia não ter falado isso aqui, tal, né? Como, por exemplo, a Kira contando testemunho, né, no grupo dos homens, né? Eu falei para ele, escreva. Falei, não consegui escrever. Então tá bom, fale, né? Aí fala e não devia ter falado isso, né? Então, quando a gente passa a escrever, a gente é capaz de analisar, será que isso está legal? Né? E às vezes até treinar mesmo, treinar ali com a esposa, com o esposo, treinar com um amigo, com um irmão, né? Ó, esse é meu testemunho aqui. É não ficar enchendo linguiça, né? É ir direto ao ponto, mas tudo isso, a questão do seu testemunho ficar interessante, ele vai justamente dessa habilidade que você precisa desenvolver de contar o seu testemunho. E para isso você precisa aprender
a começar a contar o teu testemunho, né? Então você nunca vai desenvolvê-lo se você não começar a praticar. Então quanto mais você praticar, melhor ele vai sair, ok? Então a sua experiência de conversão a Jesus, o que Deus tem feito na tua vida, respostas de oração, cura que Deus trouxe na tua vida, etc., elas despertam o interesse. Não só um testemunho da salvação, testemunho do que a sua vida era e do que ela é agora, do que ela tem sido agora. Não é só o momento do momento em que eu levantei a mão e aceitei Jesus. Não, é toda a sua história, né, daquilo que Jesus, a diferença que Jesus tem feito na sua vida de lá para cá. Sim, Robson. Pode ser também assim, um dia que você teve um livramento, algo que foi feito aí com você. Sim. Sim, o Robson está então perguntando se isso aí poderia ser um dia que você tem um livramento de um acidente, alguma coisa assim. Com certeza, né? Na verdade, isso faz parte justamente do teu testemunho, de você aprender. Por isso é importante você escrever o testemunho, para você começar a treinar, para você ver, poxa, eu vou, no meio do meu testemunho eu conto de um livramento que eu tive. De repente você lembra, não, em vez desse eu podia ter contado outro, que era melhor do que esse. Então, do grupo dá para combinar assim, ó, você tem um testemunho para semana que vem? exatamente. Eu vou lá e falo o meu, daí na outra semana penso que sempre a gente vai ter alguma coisa, né? Exatamente. Eu tenho que repetir o que vocês falam para sair na gravação. Então a Lena está perguntando se daí na célula, no grupo pequeno, nós podemos escalar pessoas para contar testemunho. Exatamente isso. Aí vai da boa organização, do bom trabalho do andamento do grupo, né? De que esteja sempre alternando pessoas para dar testemunho, né? Às vezes o seu testemunho inteiro, às vezes você conta só um livramento, só uma bênção que você recebeu, né? Para que sempre tenha essa pitada da experiência pessoal e não só da teoria da Bíblia, né? Eu falo teoria da Bíblia porque é lógico, nós sabemos que a Bíblia funciona, a Bíblia é a verdade, né? O problema é que para quem não crê, para quem não conhece, quando você só cita a Bíblia, parece ser só uma coisa distante. Mas quando você dá essa pitada da tua experiência pessoal, isso traz para a realidade do agora. Okay? Então desafia a pessoa, desperta a pessoa. Então, uma coisa importante em comunicação é o seguinte, que o importante não é o que você diz, mas o que a outra pessoa entende. Em outras palavras, é preciso sempre a gente se preocupar que eu esteja comunicando de uma maneira bem clara. Não é apenas, eu quis dizer isso. Tudo bem, você quis dizer isso, mas o que a pessoa entendeu foi aquilo. Porque, na verdade, você não soube comunicar direito. Então, isso é muito importante. E comunicar direito significa sempre comunicar no nível da pessoa. Né? Comunicar no nível da pessoa. De uma maneira que a pessoa entenda. Né? Se é um jovem, você vai procurar usar um linguajar um pouco mais solto, né? Se é um senhor de idade, uma senhora de idade, você já vai procurar usar um linguajar um pouco diferente, para que a pessoa entenda, isso que é importante. Então, no teu testemunho, ele deve ser construído de uma maneira que a pessoa entenda. Se você for testemunhar para um bando de crente, aí você pode usar evangeliquez, né? Você pode usar linguagem que só crente entende. Veio uma unção tão grande sobre a minha vida, né? Agora, se você for usar essa palavra unção para falar para um não crente, ele vai falar unção e outros não são, né? O que é unção, né? Ele não entende. Na verdade, nem crente direito entende o que é unção, né? A gente usa o clichê, né? Fala, uma unção nesse lugar, mas nem entende, na verdade, o que significa realmente a palavra. Então, o testemunho deve sempre ter esse cuidado, evitar clichês.
evitar palavreado que só crente vai entender, né? Usar linguagem da Bíblia, né? King James Version, ou João Ferreira de Almeida, né? Linguajar antigo lá que ninguém mais entende, só crente que gosta de usar. Aí não. Então, quando comunicar o teu testemunho, comunique ele de uma maneira criativa, de uma maneira que ele sempre se adapte ao nível da pessoa que está ouvindo, ok? Então, a tua história é única. A tua história é única. Você não tem que ficar comparando o seu testemunho com esse, com aquele. A tua história é única, né? E é isso que vai impactar. Na verdade, para amigos seus, parentes seus, o que vai impactar é muito mais o teu testemunho da tua história única do que o testemunho do Billy Graham, ou do que o testemunho de sei lá quem. Por quê? Porque eles não conhecem Billy Graham, eles não conhecem sei lá quem, mas eles conhecem você. Então, quando você é capaz de, né, dar o seu próprio testemunho, isso tem um impacto muito grande na evangelização. Então, quando você estiver tentando falar de Jesus para alguém, não omita o teu próprio testemunho. Sempre tenha ele pronto, engatilhado. Por isso a necessidade de treinar, escrever, analisar. Por quê? Porque aí você sabe, né, num evangelismo que você está fazendo ali de 10, 15 minutos, você reserva 3 ou 4 minutos para falar do teu testemunho. Então você já tem aquilo engatilhado ali, né, como parte da tua evangelização. Ok? Então, a única coisa que nós precisamos é aprender a contar essa história de uma maneira única também, porque a nossa história é única. Precisamos contá-la de uma maneira que seja convincente, né? Então, uma maneira excelente de você comunicar é muito mais do que você falar, você usar perguntas. Mestres, né, antigos, né, como Sócrates, os filósofos lá da Grécia Antiga, o método que eles usavam era exatamente isso. E ao invés de ficar te falando um monte de coisa, eles iam te fazendo perguntas, e com perguntas eles iam te levando aonde eles queriam, né? Então, numa conversa, procure, ao invés de só você falar, procure levar a pessoa, né, a responder algumas coisas para você. Então, provoque, né, uma resposta. Quando evangelizar, não fique só você disparando ali a falar. No meio daquilo que você está falando, lance uma pergunta, alguma coisa que faça a pessoa mostrar que ela está te ouvindo, que ela está prestando atenção no que você está falando e fazendo ela participar. Por exemplo, Jesus morreu na cruz por você. Sabe por que ele fez isso? Eu posso simplesmente dizer, Jesus morreu na cruz por você, e that's it. Eu fiz apenas uma afirmação. Mas quando eu jogo uma pergunta, eu faço a pessoa raciocinar sobre aquilo que eu acabei de falar. Né? Ela vai ter que pensar, não, nunca pensei nisso. Né? Por exemplo, Jesus é o nosso Salvador. Você sabe do que ele nos salvou? Porque todo mundo está acostumado a chamar Jesus de Salvador, né? Mas não tem ideia do que ele salvou. Mas como assim? Do que ele me salvou? Eu nem sabia que eu estava correndo risco de alguma coisa. Então, procure usar perguntas, né? Uma coisa importante de fazer na evangelização, isso é claro, vai depender de níveis, né? Mas uma coisa importante da evangelização é evite o confronto, evite a discussão religiosa, dentro, é claro, da possibilidade, né? Mas se você pretende ganhar alguém para Jesus, não adianta você chegar entrando de sola e dizendo que a religião dela está errada. Na verdade, evangelismo é você falar de Jesus, é você contar uma boa nova, né?
Você falar algo grandioso do amor de Deus, do amor de Jesus pela vida daquela pessoa. Então, quando você começa a falar de Jesus, do seu amor, do que Deus fez, do que Jesus fez, né, do perdão, da paz, da vida que Ele traz, a pessoa vai estar disposta a abrir mão da sua falsa religião. Ela vai estar aberta para fazer isso, porque ela vai, quando você está falando ali, ela vai percebendo que a religião dela não oferece nada daquilo. Então, quando você vai falando das grandes vantagens daquilo que Deus tem para você, você vai abandonar. Eu me lembro uma vez que eu fui com meu cunhado, ele tinha um teclado assim pequenininho da Casio, que no Brasil naquela época era um espetáculo, né? Um teclado eletrônico e tal, made in Japan, né? E a gente foi ver lá um cara que tinha uma garagem e ele fazia teclados, assim, no fundo do quintal o cara fazia, ele começou uma empresa onde ele construía teclados, né? Feito no Brasil e tal. E a gente foi ver lá o teclado do cara, né? E a gente assim, pô, Cássio é Cássio, né? Todo mundo conhece, ou você tem uma calculadora, ou você tem um relógio, ou você tem o teclado, né? Quem é esse cara aí para fazer um teclado, achar que ele pode competir, né? Aí ele trouxe o tecladinho dele, meu cunhado trouxe o tecladinho e mostrou, esse teclado aqui eu gosto dele, tal, porque ele faz isso aqui, ó, ele apertar, tocava lá um som, outro, fazia, ele tem isso aqui, né? E o cara, interessante que o dono da empresa, o que ele fez? Ele não fez nenhum comentário sobre o Cássio, sobre o teclado que o meu cunhado levou. Ele mostrou o que o dele podia fazer. E quando ele mostrou o que o dele podia fazer, além de que o cara era um músico profissional, então o cara arrebentaria em qualquer instrumento, né? Então ele pegou o dele, a hora que ele tocou, eu me lembro que ele tocou a introdução do Jornal Nacional, o cara fez ali ao vivo, tchá, 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 né? Me lembro que o meu cunhado só pegou o Cássiozinho dele e colocou embaixo do braço assim. E ele falou, nossa, passei a maior vergonha agora com o meu teclado aqui. Então nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Nós não temos que ficar falando mal disso ou daquilo. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Em algum momento de uma pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, especialmente, né, um parente seu, um amigo seu, e que você já está há anos, você já está há tempo ali tentando evangelizar e a pessoa ainda insiste em se manter presa, aí chega a hora que você realmente tem que ser direto. Tem que dizer, isso que você está fazendo é errado, isso aqui é idolatria, isso aqui é do diabo, né? Enfim, vai ter um momento em que você tem que ser direto com a pessoa, ok? Se a pessoa insistir, apesar de tudo que você já foi mostrando do amor de Deus, e a pessoa ainda insiste em ficar, ok? Mas, no geral, a ideia não é a gente ficar fazendo confronto religioso. Fale do amor de Jesus, ok? A mesma coisa, entra com o teu testemunho. Se a pessoa, quando você está falando ali de Jesus, falando do Evangelho, a pessoa fala, porque o Buda também é isso, porque o budismo é muito bom, aí você entra com o teu testemunho. Você não discute o que ele falou sobre Buda, né? Você fala, que legal. Agora deixa eu te falar o que Jesus fez na minha vida. Aí você conta o teu testemunho. E aí ele vai ter que contar o que Buda fez por ele. E aí? Né? O que foi que Alá fez? Né? O que Maomé fez pelo islâmico? Percebe a diferença? A questão do cristão é que cada cristão genuíno, verdadeiro, ele tem uma história pessoal. Cada cristão verdadeiro, ele tem uma história pessoal do que Jesus fez na vida dele. É isso que difere o cristianismo de todas as religiões. Porque nas outras religiões você adota um sistema de ensino, uma filosofia. E não, eu creio que é porque isso aqui é a verdade. Que mudança fez isso na tua vida? Nenhuma. Agora, com o cristianismo é diferente. Com o cristianismo, a vida da pessoa é transformada. Sim, Robson. Ok, pastor. Está entrando num lado aí que é muito interessante, porém é muito debatido. É igual o caso mesmo de espiritismo. Uhum. Muita gente afirma que Jesus é espírito. Aham. Okay? Igual quando você entra em Allan Kardec, Zé Arigó,
Uhum. fulano fez isso para mim. Uhum. Igual só vai no centro espírita, a introdução deles sempre é igual só fala. Eles não acreditam, mas está sempre ali falando sobre Jesus. Uhum. De uma maneira deles, não de uma maneira nossa. Uhum. Mas então eles têm aquela. Na cabeça deles, quem faz as coisas, não somente Jesus, mas ele tem O espírito, né? exato, É. os intermediários deles ali que faz as coisas por você também. Uhum. Eu lembro que no Brasil, creio que em 77, Roberto Carlos levou o filho dele lá que estava com problema. Isso aí deu uma maior manchete no Brasil na época. É. Bom ponto que você coloca. Isso que eu falei é verdade, de que na maioria das religiões, a pessoa simplesmente se converte a uma religião por causa do ensino daquela religião, que ele é convencido pelo ensino, mas a vida dele, na verdade, não muda nada. Agora, existe algumas religiões que, de fato, existem fenômenos. Bom, deixa eu explicar primeiro o que o Robson falou aqui para ficar na nossa gravação. O Robson está colocando justamente isso, por exemplo, usando o espiritismo lá no Brasil, não só no Brasil, mas que é muito forte no Brasil, onde no espiritismo existe muito do que eles chamam de curas, né? Que é através de curas mediúnicas que vêm de espíritos, e realmente tem pessoas que dizem, não, eu fui curado disso, eu tinha isso, tinha aquilo, como o famoso cantor Roberto Carlos lá, que disse que foi curado, né? O filho dele, enfim, existe realmente testemunhos sobre isso. Daí como é que fica? Eu me lembro do pastor Po Yong-cho, que ele é o pastor da maior igreja evangélica do mundo, né? Que hoje a igreja local dele tem cerca de 700 mil membros. E ele, no livro dele, se não me engano, Quarta Dimensão, ele fala sobre isso. Ele diz que, né, no Oriente, nos países do Oriente, é mais difícil o testemunho cristão por causa disso, porque lá realmente, nesse tipo de religião, existem fenômenos, aonde as pessoas confundem esses fenômenos com milagres, né? Então, realmente existe pessoas que nem o pastor Pyong-cho fala, não é só Jesus que cura, lá existem outras religiões que também acontecem milagres, né? Então, aí como é que fica? Bom, em primeiro lugar, se você contou o teu testemunho e daí a pessoa conta que ela também foi lá num centro espírita e a filha dela foi curada, você não vai, não, é mentira, isso é coisa do diabo. Não, respeita da mesma maneira que a pessoa respeitou o teu testemunho. Você contou o teu, agora também escute o dela, não tem problema. Agora, a melhor coisa é principalmente o crente mostrar a diferença que acontece na vida dele como um todo. Porque o principal, na verdade, do cristão, e que daí difere, continua diferindo de todas as outras religiões, é que não é só por causa de um milagre, não é só por causa de uma cura divina. Na verdade, na vida cristã, quando você tem uma cura divina, aquilo é só um plus. Porque ele não é o principal. O principal é a mudança de caráter, a mudança que aquilo fez no meu casamento, a transformação que aquilo fez na minha família, a mudança que aquilo fez na minha personalidade. E isso as outras religiões não têm como falar. Porque eles continuam sem paz, eles continuam sem ter certeza de salvação. Entende? Ele pode acreditar num fenômeno que eles presenciaram ou que eles até experimentaram. Mas, junto com o fenômeno, não vem a transformação de vida. E isso é o que o cristianismo faz. Por isso, um testemunho bem dado, ele é um testemunho que ele vai enfatizar principalmente isso. Essa mudança de caráter, de mentalidade, de valores, né, que você adquiriu ao aceitar Jesus. Mas aí vem a parte mais importante, pastor, porque essas pessoas, elas querem liberdade, elas não querem compromisso. Entendeu? Eles querem receber uma cura ali, mas independente de qualquer coisa, eu paguei por essa cura, fiz o que eles me pediram lá, mas eu não tenho, como se diz, a obrigação
Ah, sim. Eles querem correr, porque, lógico, o igual você está falando aí, na vida com Jesus, é todo dia. Uhum. É um procedimento do dia a dia. Eles não querem esse compromisso. Hoje eles vão no centro espírita, amanhã eles vão no Zé de Boa, mas eles não têm esse compromisso de estar ali com ele o tempo todo. É. É isso que muita gente, às vezes, vira as costas do evangelho, falando de fé, é um compromisso com Jesus. É. Então, o Robson está colocando também que existe outro ponto de que, apesar disso tudo que a gente possa falar, existem as pessoas que eles não querem compromisso. Ele quer a bênção, ele quer o fenômeno, mas ele não quer envolvimento, ele não quer compromisso. Mas daí entra naquilo que a gente falou semana passada. Não é isso, não é esse tipo de pessoas que nós estamos procurando. Nós não estamos procurando cascalho, nós estamos procurando pepita de ouro. Quando você vê que você pregou o evangelho, falou, blá, 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 e você percebe que a pessoa só está dando desculpa porque na verdade não quer compromisso com nada, pega a pá e ó, joga para trás. Isso aqui é cascalho. Isso aqui não é a pepita que eu estou procurando. Né? A tua função é levar o evangelho para aquele que está sedento, aquele que precisa. Né? E só não teve a oportunidade de alguém pregar o evangelho. Agora, a pessoa que você deu essa oportunidade e ela daí faz o que Jesus falou. Sacoalha o pó da sandália e pau para frente. Falou, tem até no meio da igreja. É. Só vem na igreja que está mal, não tem. Depois que recebe a bênção, não parece que crente assim. E aí dificulta. Também quando tem um Daí problema. dificulta a gente. Porque queima o nome do cristão também, pastor. É. Essa é a parte. A Sidney está colocando que isso que o Robson colocou acontece mesmo no meio evangélico, com certeza. Grande parte de crentes que frequentam a igreja evangélica também, eles só vêm para buscar a bênção de Deus. Né? Quando o filho está doente, quando perdeu emprego, aí encontra o caminho da igreja. Daí, curiosamente, ele não tem mais tanta coisa para fazer no domingo à noite. Aí ele sempre dá um jeito de vir na igreja. Né? Mas depois que recebeu a bênção, aí faz lá que nem os 9 leprosos que foram curados por Jesus. Né? Cada um já deu um jeitinho de correr e encontrar alguma coisa para fazer. Ok? Então, de novo, sempre que a gente pregar o evangelho, tenha sempre em mente isso. Eu estou te dando uma oportunidade e ver se você vai aproveitar essa oportunidade. Se você não aproveitou, I'm sorry, problema seu. Eu fiz a minha parte. Né? Claro que você não vai dizer isso necessariamente para a pessoa, né? Você vai pensar bem forte. Você vai pensar bem alto. Né? Mas é isso que vai estar no teu coração. Mas é problema seu. É você que está jogando fora a tua salvação. Porque nesse trabalho, o que a gente tem que também ter em mente é tentar lidar com a frustração. A gente vai ter muita frustração. Frustração do garimpeiro, né? A frustração do garimpeiro. Lembra-se, mantenha sempre isso em mente. Eu estou atrás da pepita de ouro. É isso que eu estou atrás. Né? E sempre vai ter muito mais cascalho, sempre vai ter muito mais pedra e terra para remover do que pepita para achar. Mas quando você achar a pepita, ela vale por todas as toneladas de pedra, de rocha que você removeu. Ok? Então, vamos voltar aqui. A importância do testemunho, do testemunho pessoal. Ok? Foi feita uma pesquisa, eles não deram aqui a informação de onde exatamente essa pesquisa, mas ela tem fundamento. Foi descoberto que as pessoas que se convertem a Jesus, apenas 1,1% se converte por causa de programa de televisão. Programa evangélico, pregação, seja lá o que for. Ok? Através de filmes cristãos, alguma coisa nesse sentido, também uma média de 1,1%. Diretamente lendo a Bíblia, também 1,8% de pessoas que dizem que se converteram a Jesus sozinho, lendo a Bíblia, e ali se converteu. Lendo livros, literatura, 1,7%. Escutando uma pregação, um sermão, 2,8% das pessoas dizem que se converteram por esse meio. Programas de rádio, um pouco mais, 2,9%. O trabalho pessoal do pastor, de visitar, evangelizar, tal, 2,9%. Cruzadas evangelísticas, 4,4%. Muito pouco. Né? Aquelas cruzadas evangelísticas que faz aquele enorme evento e prega e vem em banda tocar, tal. Na verdade, o índice de conversão de pessoas que se convertem por meio de cruzadas evangelísticas é muito
pequeno, ok? Mas olha só a diferença do índice de conversão por meio de amigos ou de família. 30% das pessoas que se convertem, elas se convertem por causa de amigos. E quase 50% se converte por causa de familiares. Então olha o poder do testemunho pessoal. Né? Quando você vem para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, mesmo não sabendo contar o testemunho do jeito que a gente pretende ensinar, né, e treinar, desenvolver, mesmo assim, com a tua própria vida, com a tua mudança, com a tua persistência, isso vai entrando, né, nas pessoas. Isso pode levar anos, mas você vai vendo que isso vai impactando toda a família. Toda a família vai sendo impactada por essa transformação que acontece dentro da família ou através de algum amigo. Sim. Eu não sei você, mas a gente era super católico. E a nossa família toda conheceu Jesus através de um irmão meu que se converteu. Foi numa igreja evangélica, aceitou Jesus, mas o que impactou a gente foi a mudança dele. Ele mudou assim do água para o vinho. A gente falava, o que mudou tanto? O que aconteceu com ele? A conclusão, os irmãos, tudo foi lá. Né? Todos nós, a família inteira, os crentes são tudo fruto do Jesus. Então a Cidinha está contando que a família dela toda era católica e a família quase toda veio para Jesus. Os que ainda não vieram estão ali naquele ensaio. E geralmente quando fica mais velho, aí o coração amolece mais, vê a morte chegando mais perto, né? Aí se abre completamente para Jesus. Então, por causa do testemunho de um irmão ali, um filho que se converteu, o evangelho entrou, impactou. A mãe morreu salva, o pai morreu salvo, né? E hoje praticamente quase todos os irmãos estão no caminho do Senhor. Sobrinha morreu salva. Então, a importância do impacto do testemunho pessoal. Okay? Então, use esse testemunho. Ele é poderoso, ele é mais poderoso do que um pastor pregando, ele é mais poderoso do que um livro evangélico, ele é mais poderoso do que programa de TV, do que filmes. Olha, aí é incomparável a diferença do poder do testemunho pessoal, né? Daquilo que Deus fez na tua vida. Ok? Então, as características de um bom testemunho. Primeiro, que ele seja curto, né? Você deve treinar para você contar ele no máximo em 5 minutos. Ok? Então, e contar em 5 minutos não significa disparar agora. Bom, só tenho 5 minutos, então... Não, é 5 minutos de uma maneira clara, nítida, né, que dê para a pessoa entender bem. Ok? Então, que ele seja objetivo, simples e claro. Que ele seja compreensível, com começo, meio e fim. Ok? Porque acontece muito, se você não prepara, se você não ensaia, se você não escreve, o que vai acontecer? Você pensa assim, eu consigo falar do que Jesus fez na minha vida. Claro que você consegue. O problema é que você não consegue falar de uma maneira sistemática, de uma maneira bem organizada, que tenha começo, meio e fim. Ok? Então você acaba desperdiçando o potencial do teu testemunho. Agora, quando você procura ensaiar, escrever, isso vai começar a fazer com que você distribua bem ele. Porque o que acontece na prática é o que a gente tem visto, por exemplo, aqui no testemunho dos homens no Band of Brothers. Maravilhoso. Cada testemunho tem impactado a nossa vida, né? A gente percebe isso, tem impactado os jovens, a gente sente mesmo a presença de Deus em cada testemunho. Mas se cada um desses testemunhos fossem bem elaborados, e não estou dizendo que o testemunho que foi dado aqui tem que jogar fora no lixo, não. Pega aquilo que você falou e começa a elaborar melhor para usar em outras oportunidades.
E aí o que você vai percebendo é o seguinte, que, por exemplo, uma tendência em quem conta um testemunho é acabar gastando muito mais tempo falando da velha vida, do que ele fazia de ruim, do que falar depois do que Deus trouxe na vida dele. Às vezes o cara gasta tanto tempo falando, porque eu estava envolvido na bruxaria, porque eu estava na prostituição, porque eu vivia, tomava todas, e usei drogas, e não sei o que, papai, transei com esse. E fica ali 20 minutos falando de desgraça, aí fala, daí eu aceitei Jesus e minha vida mudou. Amém, irmãos, obrigado pela oportunidade. Então, quer dizer, contou 20 minutos de desgraça e depois não conta a bênção. Então, quando você resolve planejar bem o seu testemunho e reduzi-lo ali para 5 minutos, você consegue fazer bem essa distribuição, começo, meio e fim, né? De maneira que a pessoa possa entender. Testemunho seja verdadeiro. Não tente imitar o testemunho de alguém que você ouviu na televisão, tentar, né? Não, conta o teu testemunho, a tua história. Okay? Até mesmo porque grande parte de testemunhos que você escuta em YouTube, testemunhos que você escuta em televisão, gente, tem muita mentira naquilo ali também. Tem muito testemunho mentiroso, tem muita gente doente, tem muita gente que o diabo está usando para contar mentira, para enganar os crentes. Então, não precisa se basear em ninguém, conta a tua história. Deus não te compara a ninguém, por que você vai ficar se comparando? Conta a tua história. Então, seja verdadeiro. Mostre como era antes, como foi a sua conversão, e o que você é agora. O que tem sido de lá para cá. Então, é importante você mostrar como era antes, para que a pessoa depois possa entender a transformação que houve na sua vida. Até mesmo porque quando você conta como você era antes, muitas vezes a pessoa vai se identificar, poxa, é isso que eu estou vivendo agora. Né? Ele era assim, eu sou assim. Então a pessoa já vai começar a entender que ela, poxa vida, então, né, se isso é conversão, então significa que eu estou numa roubada, porque eu estou vivendo exatamente o que essa pessoa está falando para mim. Então, conte como era antes. Né? Eu não fumava, não bebia, mas fale da tua incredulidade, do teu coração duro, dos teus pecados, né? Das coisas que você fazia de errado, dos valores que você tinha, de como você não queria saber de Deus, né? Os problemas, conflitos, às vezes, que você tinha em família por não conhecer Jesus, né? Não ter paz no coração. Fale de como era antes, né? Mas aí mostre como foi a sua conversão. Porque também muitas pessoas falam, aí Jesus entrou na minha vida. Eles falam, como assim? Né? Imagina Jesus, né, descendo lá do céu, assim, dando um mergulho, né? Como assim Jesus entrou na... Isso é linguagem de crente. Né? O cara não entende isso se ele não é cristão. Jesus entrou na minha vida. Conta como foi. Não, teve uma pessoa que me abordou, me falou do Evangelho, me falou que Jesus me amava, né, que Jesus tinha morrido por mim, e naquele momento meu coração começou a ser quebrantado. Quebrantado também é linguajar de crente. Né, meu coração começou a sentir ali, né, uma profunda tristeza, ao mesmo tempo um desejo, né, de acreditar em tudo aquilo. E foi quando eu fiz uma oração, ou o pastor fez o apelo lá, eu aceitei a Jesus, né? Ou então eu estava assistindo um programa de televisão e ali eu vi que eu precisava daquele Jesus. Conta como foi que aconteceu, para a pessoa entender que ela está diante de uma coisa parecida, ela está diante de um evento que pode transformar a vida dela, que é o fato de você estar ali falando de Jesus para ela. Então, conte como aconteceu, qual foi o ponto que mudou aquilo, o que era antes e qual foi o ponto que mudou, ok? Mas depois não deixe de falar daquilo que Deus fez de lá para cá. Né? Ali eu aceitei a Jesus, ali eu reconheci que eu era um pecador, ali eu reconheci que eu estava errado em muita coisa, que eu não conseguia enxergar. Né? Imagina o apóstolo Paulo contando o testemunho dele. Né? Eu era religioso, não fumava, não bebia, mas o que ele falou? Poxa, eu era um religioso e me dedicava à religião, mas acabei descobrindo que estava errado. Tudo que eu cria estava errado. Então ele não precisou falar de que matei esse, né, bebi isso, fiz aquilo. Não, ele simplesmente podia mostrar, Deus me trouxe a verdade.
Eu vivia de uma maneira errada, minhas convicções eram erradas, né? E aí um dia eu estava andando num cavalo lá e aconteceu, né, de eu cair no chão, escutar uma voz. Depois Deus me mandou um irmão, eu fiquei cego, ele veio orar por mim. Depois disso a minha vida mudou, né? Mas aí ele continua contando testemunho, né, depois daquilo que Deus fez na vida dele. Então nós também, né? Daí você fala, daí de lá para cá, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, ano após ano, semana após semana, minha vida tem sido abençoada, porque Deus está mudando o meu caráter, né? Aí entra a questão de você, para não usar coisas genéricas. Ah, Jesus me transformou. Como assim? Virou borboleta? Né? O que você quer dizer com transformou? Né? Não adianta você usar esse linguajar genérico. Tem que ser uma coisa específica. Por isso é importante você pensar o teu testemunho. Porque em vez de dizer Jesus me transformou, você tem que usar um exemplo. Né? Jesus transformou o meu temperamento. Eu era ruim, que era um diabo. Agora Deus me controlou, agora eu aprendi a ser uma pessoa que aprende a ouvir, escutar. Meu relacionamento com a minha mulher ficou melhor, a gente já não tem mais aquelas brigas. Enfim, você vai contando alguma coisa específica de como a tua vida foi mudada por Jesus. Bebia, agora Deus foi me livrando, me tirando, Deus usou pessoas para me aconselhar, por mais que não foi aquele milagre instantâneo, imediato, não, lutei, entrei num processo aí grande de luta, tive que participar de um grupo de recuperação, mas Jesus me libertou. Não sou mais um bêbado, não sou mais um alcoólatra, Jesus me transformou. E isso só aconteceu depois que eu conheci Jesus. Então Jesus foi quem me libertou. Então você vai contando coisas e até o dia de hoje. Né? E hoje eu estou aqui, eu estou com meu coração feliz, cheio de alegria, cheio de expectativas, esperando por mais coisas que Deus vai fazer na minha vida. Ok? Então conte o seu testemunho. O antes, né? Falar de atitudes, problemas, prioridades que você tinha, onde que você buscava prazer, felicidade, paz, né? Seja sincero, mencione pecados, mas também não dê ênfase neles, né? Não vai ficar contando detalhes, né, dos seus pecados, eles já eram feios o suficiente, né? A Bíblia diz que e tem algumas coisas, né, que nós fizemos que só mencioná-los já é vergonhoso, né? Então, mas conte alguns detalhes. Conte alguns detalhes da situação, mas não entre em pormenores ali, né, como foi que se agarrou a pessoa. Né? Eu era prostituta, não precisa contar, né, todo o programa. Né? Conta que você era prostituta, que você saiu, que você teve, né, uma vida de desgraça, etc. Não precisa entrar em detalhes, né, sobre os pecados. Não precisa dar ênfase aos pecados. Né? E evite um enfoque religioso, porque tem muitas pessoas que elas, quando vão evangelizar, eles enfatizam a igreja mais do que Jesus. Eu era assim, mas daí eu entrei na igreja tal, e aí minha vida, né, foi... Não falou de Jesus. Né? Ele colocou uma igreja como sendo, na verdade, a razão da sua transformação. Okay? O como. Então, o antes e agora o como. Como que você mudou daquilo que você era antes. Então, como foi que você ouviu o Evangelho, qual foi a sua reação, as barreiras que você teve, a tua resistência, se você demorou para aceitar Jesus, conte isso. Já me pregaram uma vez, eu zombei do cara, falava que eu nunca ia me tornar crente. Conte isso. Porque às vezes a pessoa que você está falando está vivendo exatamente isso. Ele já foi evangelizado, ele já fez exatamente o que você fez, né? E agora ele está vendo você ali transformado, mudado. Então conte como foi essa experiência com Jesus, né? E quando que você começou a sentir a necessidade de Jesus, né? E o que foi que te levou a se decidir em relação a Jesus. Quanto ao depois,
Mostre quais foram as mudanças na tua vida pessoal e atitudes. Quanto tempo você levou para notar essas mudanças. Também não precisa mentir. Ah, mas no dia seguinte eu já estava, né, pregando o evangelho. Fala a verdade. Fala a verdade. Se foi uma coisa que levou tempo, conta isso como teu testemunho que você deve valorizar. Ah, mas eu tive um vício que, olha, me custou, foi uma luta, foi uma batalha, mas Deus me deu a vitória. Então o fato de que você lutou, aquilo vai ter mais significado para um não crente do que você dizer, eu busquei Jesus e Jesus imediatamente tirou meu vício. Aí se você conta que é uma batalha, também o cara vai entender, poxa vida, ó, você vê, mesmo o cara sendo crente, ele continuava lutando. Mesmo o cara sendo crente, ele continuava tendo problemas, mas a diferença é que agora ele tinha uma fé, ele tinha no que se basear para lutar. E isso vai ensinar a pessoa, vai incentivar a pessoa a querer a mesma coisa. Ok? Então eu quero fazer um desafio para você. Vou deixar uma tarefa de casa. Então, para a próxima aula, prepare, escreva o teu testemunho, de maneira que possa ser contado em 5 minutos. Esse testemunho que você vai escrever já é um patrimônio teu. Já deixa ele guardado, porque isso que você vai escrever a título de exercício, de trabalho de casa, já vai ser a base pela qual você vai trabalhar isso para a célula, vai trabalhar isso para a evangelização pessoal. Né? Você já tem ele ali guardado. Ok, agora com o tempo você vai voltar ali, isso aqui o pastor Edilson pediu em tal dia. Mas agora você vai revisar o teu testemunho e falar, eu podia mudar isso aqui, essa frase, não. Lembrei disso aqui que eu podia contar. E você vai cada vez mais aperfeiçoando o teu testemunho, ok? Lembre de colocar ele bem dividido em antes, como e depois, ok? Então, e nós vamos pedir que algumas pessoas leiam aí, contem o seu testemunho na próxima aula, ok? Então, todos nós devemos começar a fazer isso. E uma coisa importante quando você fizer isso vai ser para você mesmo. Porque quando a gente começa a escrever também essas nossas próprias experiências, o Espírito Santo começa a falar de novo com a gente de coisas que a gente não... Parece que quando você lê a tua história que você acabou de escrever, você começa a ver a tua história. Né? Você começa a ver coisas que você já não lembrava de dar graças a Deus, já não glorificava a Deus, você vai, poxa vida, olha só como eu era e no que Jesus me transformou. Amém? Então, as vantagens de se preparar o testemunho de 5 minutos. O testemunho, você pode fazer com que ele fique curto, bem organizado e mais eficiente. Ok? Você apresenta Cristo de uma forma pessoal e convincente. E é uma ferramenta igualmente eficiente nas células, ok? Então, por isso é importante que cada um de nós faça isso, porque daí esse testemunho que você vai escrever não é só para a aula, volto a dizer, esse é um material teu que você vai poder usar várias vezes no ano. Por quê? Porque na tua célula, como a Lena falou, né, de que a gente vai esquematizar aqui para que um conta um testemunho num dia, outro conta na outra semana. Só que, como são 52 semanas durante o ano, vai precisar se repetir. O polaco vai ter que contar o testemunho dele mais de uma vez. Então, quanto mais, e cada vez que contar, né, pode contar melhor. Então, dessa maneira, você já vai começar, na verdade, o teu testemunho que você vai, com certeza, precisar usar na célula. E Okay? literalmente o primeiro testemunho, vamos dizer assim, da nossa primeira... Porque durante esse período a gente teve vários testemunhos, mas o específico agora é como eu me converti. Exatamente. Ele é o geral, né? É o geral da conversão, de quando você não era crente, como você se tornou crente e o que Deus fez na sua vida de lá para cá, de uma maneira geral. Agora, à medida também durante o ano, durante as coisas, você vai podendo contar outros detalhes que você não contou nesse testemunho. Né? Um testemunho breve, um livramento, como o Robson falou, né? Uma bênção que foi recebida em determinado ano. Né? Com certeza, é muita bênção, é muita bênção. Mas até isso também é bom,
né? Você ir tendo ali um caderno onde você escreve ali o teu testemunho. Esse é o meu testemunho de conversão, tá? Mas aqui também você vai sempre, vai lembrando e vai anotando, né? Um dia desse eu posso contar aqui sobre esse testemunho, esse aqui, isso aqui. Vai fazendo um diário, vai fazendo lá um registro, né, das coisas que Deus fez na tua vida. Eu me lembro, irmãos, que em 2015 eu estava assim com um conflito espiritual muito grande, porque eu estava dando início ao novo processo do Green Card, né, que apareceu uma brecha lá para eu entrar, e aí já no começo já emperrei com um problema sério lá de documentação, que eu achei que não ia ter solução de jeito nenhum. E aí eu espiritualmente eu comecei a ser muito atacado, eu já começava a me ver deportado, já me via que, né, eu ia perder tudo, ia perder a igreja, ia perder meu ministério. E foi assim semanas e semanas de ataque muito pesado. Aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei no meu telefone e comecei a escrever ali os sinais de que Deus me chamou para estar nos Estados Unidos. Né? Eu comecei a escrever ali, e eu registrei 20 eventos, 20 sinais de profecia, sonhos que eu recebi, palavra que eu recebi, que confirmava que Deus me queria nos Estados Unidos. Então, quando eu deixei isso escrito, olha só, eu sabia de tudo isso, só que estava lá na memória, lá atrás da cabeça. Mas quando eu coloquei isso por escrito, aquilo ali primeiro que eu comecei a orar todo dia aquilo. Eu pegava o celular, abria naquilo que eu tinha escrito e eu orava aquilo. Senhor, o diabo está tentando dizer isso, mas eu quero lembrar, Senhor, que no dia tal o Senhor me deu uma profecia sobre isso. No dia tal o pastor disse isso para mim. No dia tal aconteceu isso comigo. E eu fui orando em cima daquilo. O que aconteceu? Aquele pavor, aquele desespero desapareceu. Sumiu. Foi substituído completamente por fé. Então, quando a gente começa a registrar, vai escrevendo isso, vai escrevendo no seu telefone, e até o dia de hoje eu tenho isso no meu telefone. De vez em quando eu tenho que voltar lá e dar uma lembrar, né, das promessas de Deus, orar um pouquinho mais aquilo ali. Então, isso é muito importante. Não só contar o teu testemunho, como também ir lembrando de eventos que Deus fez na sua vida. Tem um cântico, né, que diz assim, count the blessings, né, em português conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Né? Uma a uma, todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Né? Então, o salmista mesmo dizia, né? Ele falava, eu vou me lembrar, vou trazer à memória todos os seus benefícios. Porque a nossa tendência é a gente esquecer, a gente deixar isso lá numa caixa fechada na nossa memória lá atrás. E daí a gente fica reclamando e se sente triste, entra em depressão, e tudo que a gente precisava fazer é só pegar e abrir o arquivo lá e trazer, né, e começar a lembrar o que Deus fez por mim. O que Deus fez por mim no ano de 2005? O que Deus fez por mim no ano de 2006? Vai lembrando, irmão. Vai fazendo esse exercício de anotando, lembrando, né? E aí você vai fazer isso, vai virar um livrão, né? E quando você morrer, aquilo ali fica de memória, né? Fica um testemunho escrito seu, né? Para os seus filhos, para os seus netos, daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Então, está aí o modelo, né, do testemunho. Vamos procurar, então, fazer isso. Ok? Então, o básico de hoje seria isso. Tem mais algumas coisas aqui, mas a gente pode discorrer na aula que vem. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, são vários tipos de trabalhos que eles usam, que eles incentivam esse tipo de testemunho. Alguns são, inclusive, por exemplo, você pode escrever o teu testemunho, mostrar, por exemplo, para
para o seu líder de célula, né? Mas o que você acha do meu testemunho? Dá uma lida, o que dá para melhorar aqui? Né? E deixar, inclusive, que o teu testemunho seja analisado por outra pessoa que ajude a corrigir. Existem trabalhos que fazem trabalhos de recuperação, de viciados, pessoas com problemas. O testemunho deles é, geralmente, 20 minutos. Então, ele escreve, o testemunho pode ser lido. Também, se você tem vergonha de falar em público, deixa ele escrito, bem bonitinho, bem escrito. No dia que você for escalado para falar o teu testemunho, você pode ler. Leia o teu testemunho, não tem problema. Né? Ou então usa uma colinha, né? Vai falando ali, no tal dia aconteceu isso. Não tem problema. Mas é importante que a gente trabalhe, comece a trabalhar isso. O teu testemunho, ele é muito, muito, muito importante. Como a gente viu ali por estatísticas, né? O potencial de você contar a tua história, daquilo que Jesus fez na tua vida e deixar as pessoas verem aquilo que Deus fez na tua vida, é um potencial que ultrapassa qualquer outra estratégia que a igreja possa usar para ganhar almas para Jesus. Agora, quanto custa para fazer um programa de TV evangélico? Quanto custa? É muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Quanto custa para você fazer um programa de rádio evangélico? Custa muito. Hoje com o YouTube, todo mundo pode pegar ali uma câmera ali e pregar todo dia sem custo nenhum, né? E recomendo que todo mundo faça, não tem problema. Mas anyway, esse tipo de coisa, o impacto dele é infinitamente menor do que o impacto do teu testemunho pessoal para amigos e parentes. Então, creia nisso, use isso para a glória de Deus, use o teu testemunho, que você vai ver Deus agindo através da tua vida. Amém? Vamos orar? Pai,